Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O acordo comercial entre Mercosul e União Europeia avançou mais uma etapa no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou o texto do tratado ao Congresso Nacional, que agora precisa analisar e aprovar a proposta. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional na abertura do ano legislativo, o presidente Lula destacou o acordo entre Mercosul e União Europeia como uma das prioridades do governo para 2026. Segundo o presidente, o tratado representa um novo ciclo de oportunidades para a economia brasileira. O acordo Mercosul-União Europeia abre um novo ciclo de oportunidades para as empresas brasileiras. Fortalece a competitividade no Brasil, amplia as exportações e atrai investimentos de forma sustentável. A fala ocorre no momento em que o acordo começa a avançar no Congresso Nacional, etapa considerada decisiva para a internalização do tratado no país. A expectativa do governo é de que o parlamento dê celeridade à análise diante do peso estratégico do acordo para o comércio exterior, a indústria e o agronegócio brasileiros. Esperamos que essa união possa materializar não apenas ações de repressão à violência, mas também iniciativas estruturantes de acesso a políticas públicas, educação para a proteção às meninas e mulheres, entre outras frentes de trabalho. Especialmente para a atuação deste Parlamento, esperamos prioridade na aprovação e na elaboração de leis que enfrentem o problema e envolvam as entidades federativas e toda a sociedade brasileira. Quero terminar lembrando que 2025 foi um ano histórico para o Brasil e para o povo brasileiro. A proposta entra agora na fase de análise do parlamento, etapa decisiva para que o tratado avance no processo de internalização no Brasil. A expectativa do governo federal é de que a tramitação ocorra de forma acelerada, diante do peso estratégico do acordo para o comércio exterior brasileiro. Além do debate político, o governo reforça que o acordo entre Mercosul e União Europeia tem impacto direto na economia brasileira. O texto prevê a redução de tarifas para diversos produtos exportados pelo bloco sul-americano, ampliando o acesso do Brasil a um dos maiores mercados consumidores do mundo. Segundo a Apex Brasil, com a ratificação do acordo, mais de 500 produtos brasileiros poderão entrar na União Europeia sem a cobrança de tarifas. Eu diria que o potencial de crescimento em todos os setores, e volto a repetir, quando a gente fala na Europa, pegando a Europa, não é agro só. 47% do comércio que nós temos com a União Europeia é a indústria de transformação. Carro, avião, celulose, aí obviamente suco de frutas, carne bovina que está na indústria de transformação, óleo, combustíveis. Ainda de acordo com a Apex Brasil, foram identificadas oportunidades comerciais em 25 dos 27 países que compõem o bloco europeu. Para o governo, o avanço do acordo depende agora da tramitação no Congresso, etapa considerada decisiva para consolidar um novo ciclo de competitividade, exportações e atração de investimentos. O acordo passará pela Comissão de Representação Brasileira Parlamentar do Mercosul e depois deve ser votado no plenário da Câmara após o Carnaval. As parcerias público-privadas bateram recorde de investimentos no Brasil em 2025 e se consolidaram como principal ferramenta de financiamento da infraestrutura. Ao todo, os contratos somaram mais de 100 bilhões de reais. O destaque ficou para as rodovias, que concentraram cerca de 73,8 bilhões de reais, com novas concessões e relicitações em corredores estratégicos para o agronegócio e a indústria. O saneamento também avançou com 27,2 bilhões de reais, seguido pela mobilidade urbana com 14,4 bilhões. Os portos registraram 3 bilhões e meio de reais em projetos de modernização e os aeroportos regionais somaram 730 milhões de reais para ampliar a conectividade no país.
No geral, transporte e logística seguiram no centro da estratégia de crescimento e atração de investimentos privados. Mudando de assunto, o governo federal instituiu o programa Rotas de Integração Sul-Americana, uma iniciativa para planejar obras e projetos que conectem o Brasil aos países vizinhos por meio de infraestrutura, transporte e conectividade. Portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento, publicada nesta terça-feira, 2 de fevereiro, instituiu o programa Rotas de Integração Sul-Americana, iniciativa do governo federal voltada ao planejamento e à articulação de políticas e projetos para integrar o Brasil aos demais países da América do Sul por meio de infraestrutura física, digital, energética, social, ambiental e cultural. O programa prevê ações coordenadas com estados, municípios, órgãos federais, países vizinhos e organismos internacionais com foco em transporte multimodal, conectividade e desenvolvimento regional, organizadas em 5 grandes rotas estratégicas, como eixos amazônicos e bioceânicos, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico. A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento, responsável por planejar, monitorar, articular parcerias e apoiar a inclusão de projetos no orçamento federal, sem gerar automaticamente novas despesas obrigatórias. Nós tivemos o cuidado de conversar com todos os governadores, independente de partido. Eu participei desse processo. As obras foram, primeiro, de acordo com os interesses regionais, locais, de interesses dos partidos, dos governadores, independentemente de partido. O programa está dividido em 5 rotas, que abrangem diferentes regiões do país. Entre elas estão as áreas da Amazônia, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, conectando o Brasil e países como Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Uruguai, Guianas e Venezuela. A Rota Ilha das Guianas, por exemplo, é multimodal, compreende os estados de Roraima e Amapá em sua totalidade e a parte norte dos estados do Amazonas e do Pará, que fazem interface com a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana e a Venezuela. E a Rota Quadrante Rondon compreende os estados do Acre e de Rondônia e partes do Amazonas, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, conectando o Brasil ao Peru, à Bolívia e ao norte do Chile com destino a portos do Oceano Pacífico. É autoexplicativo, reduz distância, tempo, competitividade dos nossos produtos, anda menos por rodovia dentro do Brasil, é mais seguro, enfim, né? Essas são as alternativas logísticas em relação ao Canal do Panamá. O governo de São Paulo apresentou medidas para tentar reverter a crise no polo industrial de Cubatão, que tem registrado fechamentos, paralisações e demissões nos setores químico, petroquímico e de fertilizantes. A principal proposta é a criação de uma zona de processamento de exportação, a ZPE, que permite às empresas produzirem exclusivamente para o mercado externo, com incentivos fiscais e isenção de tributos sobre insumos e equipamentos, para atrair investimentos e recuperar a competitividade. Outra ação é o projeto 50 quilômetros, que prevê a concentração de fornecedores próximos às indústrias, reduzindo custos logísticos e fortalecendo a cadeia produtiva local. Segundo a Prefeitura, a crise já provocou perda de cerca de 200 milhões de reais na arrecadação municipal e novas reuniões devem avançar na implementação das medidas. Agora vamos às principais notícias no portal bnews.com.br. Eu destaco uma em especial que vem do setor de exportações, porque a região Nordeste registra 25 bilhões de dólares em exportações. Foi o melhor desempenho em 3 anos. O valor corresponde a aproximadamente 7% do total comercializado pelo Brasil no mercado internacional. É o que marca o balanço da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o SUDENE, e os produtos do reino vegetal estão no topo da lista das exportações nordestinas, com 6,9 bilhões de dólares. Os minerais aparecem em segundo lugar, seguidos pelos produtos das indústrias alimentares, que somam 2,1 bilhões de dólares.
a China concentrou a maior parte das compras de produtos nordestinos e os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, Canadá em terceiro. Tá aí dados importantes que registram o total de exportações, o melhor desempenho do Nordeste nos últimos 3 anos. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta terça-feira. O preço do etanol hidratado subiu em 14 estados na última semana, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo. A alta média foi de 0,43%, com o litro vendido a R$ 4,63. Com isso, o biocombustível só manteve vantagem sobre a gasolina em Mato Grosso do Sul. Na maior parte do país, o etanol segue menos atrativo para o consumidor. A companhia aérea Avianca anunciou a inclusão da bagagem de mão em todas as tarifas internacionais para voos nas Américas. A medida é válida para passagens compradas desde o último dia 27 de janeiro e passa a contemplar na tarifa Light um item pessoal e bagagem de mão até 10 quilos. Segundo a empresa, a estratégia busca dar mais flexibilidade ao passageiro com a contratação de serviços adicionais de forma opcional, de acordo com cada perfil de viagem. A indústria brasileira fechou 2025 com um crescimento de 0,6% e ficou acima do nível pré-pandemia. O resultado marca o terceiro ano seguido de expansão do setor, mas o ritmo perdeu força ao longo do ano. No primeiro semestre, a alta foi de 1,2%. Já entre julho e dezembro, a produção ficou estável, sem avanço. Segundo o IBGE, a desaceleração está relacionada aos juros elevados, que desencorajam o investimento das empresas e o consumo das famílias. Um cruzeiro de luxo que partiu do Reino Unido rumo aos fiordes noruegueses registrou um surto de virose estomacal que deixou cerca de 200 passageiros doentes. O navio Balmoral, da companhia Fred Olsen, adotou medidas de contenção, com fechamento de decks e restaurantes, suspensão de eventos e isolamento de hóspedes nas cabines. A causa não foi confirmada oficialmente, mas há suspeita de norovírus. O mau tempo e as restrições ainda impediram uma das paradas do roteiro. O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Arthur Cerqueira Valério, deixa o cargo nesta semana depois de pedir uma exoneração. Ele estava na função desde janeiro de 2024 e era responsável pela coordenação administrativa e regulatória da pasta. No período, participou da modernização do marco do setor elétrico, da articulação de leilões de energia e da transmissão e implementação de programas como o Combustível do Futuro, Luz do Povo e Gás para Empregar. Segundo o Ministério, depois da quarentena legal, Cerqueira Valério deve seguir para a iniciativa privada. E o Hub Brasil Export lançou um relatório, o Hub Brasil Export 2026, uma publicação que reúne números, ações, análises e tendências dos setores de infraestrutura, logística, porto e comércio exterior no Brasil. Inovação, sustentabilidade e integração nacional. Esses são os pilares do relatório 2025-2026 do Hub Brasil Export, que faz um balanço das transformações em curso nos setores de portos, logística, infraestrutura e comércio exterior no Brasil. O documento mostra que a inovação deixou de ser tendência e passou a ser estratégia central para o desenvolvimento do país. Entre os destaques estão os programas Inova Export e as Caravanas da Inovação, que levaram debates sobre tecnologia, sustentabilidade e novos modelos de gestão a diferentes regiões do país. As ações passaram por cidades como Santos, Rio de Janeiro e Rondonópolis, promovendo integração regional e democratização do acesso à inovação. O relatório mostra ainda que os portos brasileiros estão deixando de ser apenas pontos de passagem de cargas para se tornarem verdadeiros hubs tecnológicos e energéticos. Essa transformação atrai startups, centros de pesquisa e novos investimentos, impulsionando cadeias produtivas ligadas ao comércio exterior, ao agronegócio, à energia e ao setor de óleo e gás. Outro tema é a agenda ESG. O documento reforça que a inovação e sustentabilidade caminham juntas, seja na digitalização de processos ambientais, na eficiência energética ou na governança de dados.
A cibersegurança também ganha destaque diante do avanço da digitalização e da necessidade de proteger infraestruturas críticas. O relatório destaca ainda iniciativas como o Sandbox Regulatório, lançado em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos. A proposta é criar ambientes controlados para testar novas tecnologias e modelos de negócio, reduzindo barreiras regulatórias e acelerando a adoção da inovação no setor portuário e logístico. E o BNews 19 horas desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a você uma ótima noite. Voltamos a nos encontrar amanhã. Eu espero você. Até lá.